Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo seja abundante em nossas vidas, mais uma vez, que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor para frutificarmos para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje, dando ainda continuidade nessa série de estudos, as profecias do Apocalipse, entrando no segundo bloco de 7, temos pelo menos 3 blocos paralelos, falando aí as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, apesar de que as 7 trombetas ela tem também um paralelismo com as 7 pragas, mas são eventos, acontecimentos que chamam a nossa atenção. Em relação inicialmente às 7 igrejas, eram eventos, acontecimentos mais no contexto interno da igreja cristã, iniciando ali a partir do próprio Cristo, ou mais especificamente do ano 31, e culminando com a volta de Jesus, onde temos o período de 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, são períodos que descrevem os acontecimentos da igreja, e no contexto aqui dos 7 selos é mais no contexto externo, mas também que nos mostra alguns dentro do mesmo período de data e outros nem tanto, mas os eventos nos despertam e nos chamam a atenção, tanto no sentido da igreja em si, e também as pessoas que não compõem, quem sabe, a igreja, mas que também precisam ser advertidas ou levadas, então, a mensagem. No último estudo nós falamos sobre justamente Apocalipse 5, onde havia um livro selado e que ninguém fora achado digno, e então um dos anciãos expressa que o Cordeiro, Cristo, Filho de Deus, foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então vamos hoje pesquisar, meditar e fazer algumas aplicações para a nossa vida. Vamos orar nesse momento. Amorável Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado, tua proteção e a oportunidade nesse dia podermos meditar em tua palavra. Nos conceda a unção do teu Santo Espírito. Nós rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui então, capítulo 6 do Apocalipse, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A maioria dos estudiosos, escritores, teólogos, parte de, nesse contexto de história também, de profecia, eles concordam de que este período aqui, desse primeiro cavalo, seu cavaleiro, representa o primeiro momento, ou quem sabe paralelo também com o período da primeira igreja de Éfeso, da pureza do evangelho, um cavalo, e aqui diz que um cavaleiro, um cavalo branco, representando a pureza justamente do evangelho, e o seu cavaleiro. Aqui diz que ele tinha alguns utensílios interessantes. Diz que o seu cavaleiro com um arco e uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, está compreendido entre o ano 31 e o ano 100, como nós mencionamos, as conquistas do evangelho, onde a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, Antioquia, e depois vai alcançando cidade a cidade até chegar à sede do império na época, Roma. E esse cavaleiro que cavalga sobre esse cavalo, eles entendem que representa o próprio Cristo ali atuando na vida da sua igreja, mediante a atuação do Espírito, o derramamento do Espírito Santo, e as grandes conquistas que ele tinha: um arco, uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Seguindo então, na abertura do segundo selo, a partir do versículo 3, diz que quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhes foi dado uma grande espada. Então aqui percebe que o cenário muda. Agora aqui continua ainda um cavalo, mas na figura de um cavalo vermelho. E diz que o seu cavaleiro
o seu cavaleiro, aquele que o cavalga, foi dado a tirar a paz da terra. Então eles entendem, a maioria com consenso, de que isso representa o próprio Império Romano em si, a pessoa dos seus imperadores, as perseguições. Aqui diz também que foi dada uma grande espada, mas no intuito de matar, destruir, tirar a paz da terra. Então não é mais, é como se Cristo estivesse sendo tirado passo a passo do cenário na direção da igreja, da sua igreja, a igreja cristã, chamada cristã primitiva, aquela unidade judaica cristã dos ensinamentos, e outro cavaleiro agora começasse a cavalgar, e eles concordam de que esse período representa aproximadamente do ano 100 até o ano 313. No estudo do Apocalipse que estamos fazendo, falamos que esse livro foi provavelmente escrito no ano 96. Os outros apóstolos todos haviam morrido. Então estava agora o cenário preparado para passo a passo ir implantando ali, perseguindo e fazendo com que o remanescente, os grupos que ficassem, sofressem então perseguição, morte e coisas nesse aspecto. No versículo 5, falando sobre o terceiro selo, diz que quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ele fala ainda, versículo 6, que ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui tem simbolismos, né? Mais uma vez o cenário muda, que ele fala de um cavalo preto. Se o branco representa a pureza do evangelho, o evangelho não contaminado, o preto, em oposto, representa já doutrinas estranhas entrando para dentro da igreja de Deus nesse período. O cavaleiro agora é representado ainda pelo Império Romano, mas na pessoa de Constantino Max, que aparentemente se torna cristão, vê, quem sabe, a possibilidade de unificar o seu império, porque o cristianismo estava avançando, ganhando terreno, ganhando espaço, e ele então percebe uma oportunidade para isso. Estudiosos concordam que esse período está compreendido do ano 313 ao ano 538, onde realmente vai sendo feito ali várias mudanças, tanto no que diz respeito à maneira como é visto Deus, Cristo, o próprio Espírito Santo de Deus, ritos, cerimônias como o batismo. Então é introduzido ali várias doutrinas, das quais já citei em alguns momentos, a própria doutrina da Trindade, da imortalidade da alma, agora é trabalhado ainda mais, é mais enfatizado, a questão também de vários mediadores, e Cristo vai sendo tirado de fato do cenário, a Bíblia, quem sabe, não tendo ali todo o seu papel que ela deveria ter. E só fazendo mais uma observação, que acredito que deve ser bem claro para nós, até mesmo no estudo que nós fizemos sobre regras de interpretação, de que esses 5 primeiros selos, eles têm um contexto simbólico, simbolismo. Então a própria história vai nos ajudar a entender do que está falando, como mencionei o primeiro, o cavalo branco, representando a pureza do Evangelho, onde, começando com o próprio Cristo, os apóstolos, a igreja avança, vai até aproximadamente o ano 100, conquista todo mundo habitado da época com a mensagem pura do Evangelho. Depois, no cavalo vermelho, as perseguições já existiam, mas elas intensificam mais. Terceiro momento, que eu mencionei, do ano 313 a 538, onde agora doutrinas estranhas começam a adentrar dentro da igreja e entra em conflito, claro, com aqueles remanescentes ainda que queriam permanecer firmes à verdade, e ela só vai intensificando. Ele até fala aqui ainda que o trigo, quem sabe a representação pura do Evangelho, ele está agora em escassez, enquanto diz que a cevada estava em maior abundância, comparado com o trigo. Ou seja, as verdades bíblicas puras ensinadas por Cristo e seus apóstolos está agora perdendo a credibilidade, ganhando espaço, doutrinas espúrias e coisas desse aspecto. Ele até fala ainda, não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite, quem sabe, como representação do
próprio Espírito de Deus, que, aliás, é colocado, é enfatizado, é imposto nesse contexto agora como uma terceira pessoa coeterna. E Cristo, o sangue de Cristo, quem sabe representando aqui pelo vinho, claro, tem outras representações também o vinho, em outros pontos não tão positivos, mas nesse aspecto, quem sabe também, do próprio Cristo, ou do seu ministério, não ser olhado agora como deveria. Então ele diz, não danifiqueis o azeite e o vinho. E justamente são pontos que foram mexidos neste período. Entrando agora no contexto do quarto selo, diz assim que quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Então, percebe que vai decaindo a cada dia, a cada período, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, ou desfigurado, esverdeado, ou parecendo morto, como uma planta sem vida que não está recebendo a luz do sol. E nesse aspecto, a igreja que não está a receber a luz de Cristo como o mais importante, o melhor, o primeiro que deve ser em nossa vida. E aqui diz que o seu cavaleiro sendo chamado Morte e o inferno seguia. É um período que vai do ano 538 a 1517, período de supremacia do quarto império, onde a profecia de Daniel 2, Daniel 7, mais em específico, apontava que seria assim, que iria acontecer. E a igreja sofre grandes perseguições. Há essa mutação, essa mudança. Roma não passa, mas ela deixa de ser chamado, quem sabe, Roma Império, ou como alguns chamam, Roma Pagã, para ser chamada Roma Cristã. Só muda o formato, mas continua a mesma imposição, perseguição. Há uma mescla entre doutrinas, até então chamadas pagãs, com doutrinas cristãs, aparentemente como se fosse um marketing, uma maneira de atrair, mas de que impõe aquilo que eles estabelecem como verdade, sem fundamentação bíblica. Poderia até haver sinceridade em alguns, eu não estou aqui a questionar, mas sem fundamentação bíblica, e a profecia apontava que isso seria assim. Então aqui diz que a morte, a chamada morte, e o inferno o estava seguindo. E aqui diz que através de espada, morte, fome, a destruir a quarta parte da terra. Então foi um período difícil, crítico para a igreja, e a profecia está apontando Cristo, desvendando, mostrando para o seu servo João essas coisas para fortalecer a igreja, e mesmo em meio às dificuldades ele esteve presente e está presente com a sua igreja e estará até o fim. Entrando para o quinto selo, o último dos primeiros 5, onde temos a linguagem simbólica, diz que quando ele abriu o quinto selo, ele vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que deram, ou que sustentavam. E diz que eles clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então diz que a cada um deles foi dado uma veste branca. Eles disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos igualmente, e eles foram. Então aqui, mais ainda, um contexto figurado, porque nos dá a ideia, e até muitos, infelizmente, teólogos acreditam nisso, né? Almas desencarnadas, ou almas que estão a clamar, que ao morrer, ou já vai para o paraíso, vai para o céu, ou vai para o inferno se queimar. Aqui dá um parecer de que diz que essas almas estão clamando, mas aqui há um simbolismo, há uma figura de linguagem, exatamente como poderia citar o caso lá no Gênesis de Caim e Abel, quando Deus chega para Caim e diz, onde está o teu irmão? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, é um clamor simbólico por justiça. E aqui ele fala, até quando, Senhor? Não vingas? Ele fala, aqueles que nos mataram. É como se aqui essas pessoas estivessem clamando, né, com sede de vingança, mas não é dessa forma, não é uma fala literal, mas com simbolismo, esse clamor. Aí o
o apóstolo Pedro até fala que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, onde, quem sabe, os valores serão invertidos, como hoje, quem sabe aquilo que aparece ser ouro puro, verificará ou verificar-se-á que não passa de escória. Esse é um período que vai do ano 1517 a 1755, onde começa já a aparecer alguns reformadores, mensagens que vai levar ou expandir essa mensagem de restauração até a breve volta de Jesus. Então ele fala, espere um pouco mais, aguarde um pouco mais, até que se complete os seus irmãos, aqueles que também devem passar por aquilo que passaram. Nesse período da Idade Média, muitos foram martirizados, foi intensificando, né, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, mortandades aos milhares, e quem sabe para os nossos dias, muitos, não sei, talvez quantos, o Senhor o sabe, também passará pela mesma sorte. Entrando no sexto selo, já agora no contexto literal, envolvendo natureza, acontecimentos, o próprio Cristo havia predito em Mateus capítulo 24, sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E nós falamos também sobre essa questão do simbolismo, né? Mar representando povos, nações. Essa inquietação, questionamentos, perguntas. Diz aqui que quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina e a lua como sangue. Então, no sexto selo, dá início a acontecimentos que exemplificam o breve retorno de Jesus. Isso vai do ano 1755 até a volta de Jesus, quando cumprir-se-á então o sétimo selo. Há uma pausa, no próximo estudo vamos falar sobre isso, um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. Aqui não houve uma sequência de pegar esse segmento, mas há um interlúdio, uma pausa entre o sexto e o sétimo. E aqui algo que nos chama a atenção, falando primeiramente desse terremoto, chamado terremoto de Lisboa, aconteceu 1º de 11 de 1755, que é um dos sinais do breve retorno de Jesus. O escurecimento do sol, 19 de maio de 1980, e por fim a queda das estrelas, que chamou muita atenção também, 13/11/1833. São eventos e, claro, tem intensificado. Ele fala de fome, guerras, terremotos, tantos sinais. Ele fala que são princípios de dores apontando para o tempo do fim e o breve retorno de Jesus. E ele fala mais aqui ainda, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abala ou abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos. Falando desse último acontecimento, a queda das estrelas. E aqui entrando já para o sétimo selo, ou o que vai acontecer na volta de Jesus, diz que o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram os montes aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então aqui, de nada adianta o poderio, a fama, a glória que este mundo oferece, porque diz que os comandantes, os poderosos, eles procuram esconder-se daquele que está sentado do trono soberano e do seu filho, e pergunta quem poderá suster-se. Então é uma breve reflexão, você pode aprofundar mais caso queira no contexto histórico desses acontecimentos, do avanço da igreja, primeiro século, a pureza do evangelho, perseguições, doutrinas estranhas. Eu trouxe algumas, mas poderia verificar-se muito mais. Depois, grande período de mortandade, período da Idade Média, sinais agora no mundo físico, visível, fomes, guerras, terremotos, escurecimento do sol, sinais que apontam o breve retorno de Jesus. Para, quem sabe,
em nossa geração. Devemos estar atentos a isso, nosso próximo estudo, que é justamente uma pausa, um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. Nós vamos falar sobre os 144.000 e a grande multidão. Uma pausa que o Senhor dá para que a sua igreja se prepare e leve a última mensagem aos habitantes da terra. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo teu cuidado e proteção, pela oportunidade de nesse dia meditarmos um pouco em tua palavra, falando sobre os 7 selos, e é justamente falando do contexto externo da igreja, da mensagem a levar ao mundo e o preparo para a breve volta de Jesus. Damos a tua graça, a tua paz, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.